Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar, de hoje, 6 de junho de 2023. Para a nossa reflexão do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, Coração Puro. Não se turbe o vosso coração. Jesus, João 14:1. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta, e quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, rogando de nosso Pai e do nosso Mestre amado Jesus, que possa nos envolver nesse instante com sua luz, derramando sobre nós a temperança, a serenidade, o equilíbrio, rogando ainda da espiritualidade maior que nos intui e nos assiste, dirigente dos trabalhos da noite de hoje, que possam nos envolver de igual forma, trazendo-nos essa sabedoria, essa serenidade, a fim de que possamos compreender os desiderados que Deus e Jesus têm para conosco nas lições do Evangelho na noite de hoje. Te agradecemos, Pai, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecemos pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. A luz que rogamos para nós recai igualmente sobre cada um deles. Te rogamos pelos nossos amigos, igualmente pelos nossos inimigos, para que eles possam nos perdoar as faltas que tenhamos cometido para com eles. Sejam os inimigos da carne, sejam os inimigos desencarnados, que possamos igualmente rogar nesse instante a nossa Mãe Maria, que possa visitar todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, levando até eles o equilíbrio, a serenidade, a paz e a ternura necessária para que em breve eles possam estar no nosso seio novamente. Assim, Mestre, imensamente gratos por essa oportunidade bendita, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Gratidão. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não pôr a candeia debaixo de alqueires. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus 9, 10, 12. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos servos humildes e de boa fé, porque pedem que lhes dê a vista, e não os orgulhosos,
porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos, de início, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão os que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia recusar-se com sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão de sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsediar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então o Evangelho, mais uma vez, nos conclama a analisarmos a questão da mediunidade que Deus dotou a cada um de nós. No livro dos médiuns, em que Kardec teve a oportunidade bendita de, juntamente com a espiritualidade maior, de estudar a faculdade mediúnica de que todos nós somos dotados, no item 159 do livro dos médiuns, ele esclarece bem isso. É uma faculdade realmente orgânica que todos nós a possuímos, mas de qualquer forma ele esclarece em sentido restrito. Médium é somente aquele que produz fenômenos. Todos nós exercitamos a nossa faculdade mediúnica no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, porque nós somos dotados desta faculdade. O livro dos médiuns não estuda o fenômeno mediúnico. O livro dos médiuns, ele estuda a faculdade mediúnica e, por consequência, a sua causa. Então, quando Jesus fala que os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos, e muitas das vezes a gente fica analisando, aquele médium age dessa forma ou daquela. Quem somos nós para apontar o dedo? Quem somos nós para julgarmos? O próprio Cristo disse, quando quiseram apedrejar a mulher adúltera,
atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E exatamente os enfermos que têm necessidade de médico. E Jesus oportuniza justamente a questão da mediunidade àqueles que têm condições de ouvir os Espíritos, de ver os Espíritos, de falar com os Espíritos, a oportunidade bendita, como diz no Evangelho, de resgatar com mais celeridade as faltas cometidas em vidas pretéritas para com esses irmãos, bem como auxiliar nessa jornada terrena àqueles que conosco caminham. Então, seja na mediunidade, seja nas igrejas, nos templos evangélicos, todo aquele que prega, todo aquele que usa dos dons que Jesus nos disciplinou, que Paulo, na carta aos Coríntios, nos ensina sobre a diversidade dos dons, não tem nenhum santo. Santo que nós tivemos neste mundo foi exatamente o Cristo, através das suas palavras, através dos seus exemplos, das suas atitudes, nos serviu de modelo, mas ainda estamos bem distantes de exercitar todos os exemplos que esse mestre, que esse guia e modelo nos deixou. Então, que nós possamos sempre vislumbrar a oportunidade bendita quando se fala de um médium, que ele está sim auxiliando a todos aqueles que o cercam, mas auxiliando principalmente a ele no resgate dos seus débitos, porque como nos ensina André Luiz no livro Desobsessão, que todos nós somos almas rebeldes que fracassamos desastrosamente em vidas pretéritas e que hoje nos encontramos neste plano justamente para que possamos resgatar, expiar e reparar os erros que nós cometemos. Então, a mediunidade não implica, como nos ensina o Evangelho, que os médiuns estejam amparados, estejam necessariamente com relações a bons espíritos, porque ele pode dialogar, ele pode ouvir, ele pode ver todo e qualquer tipo de espírito. Se comparece um espírito de autoridade moral superior à do médium, com certeza para o auxiliar. Mas se ele dá vazão ao seu instrumento mediúnico para atender a um irmão nosso, ainda motivado por orgulho, por egoísmo, por sede de vingança, de ódio, de mágoa, com certeza esse irmão também será amparado, será acolhido, consolado, esclarecido e orientado de acordo com os ensinos do Cristo. Então todos nós temos a oportunidade bendita de auxiliar a esses irmãos, seja através de uma prece, seja através da prática da verdadeira caridade, que é praticando a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, seja através da caridade material, de um prato de comida, de um pedaço de pão, de um copo com água, de um cobertor, de um agasalho. Então, que nós possamos praticar, estar inteirados da verdadeira mediunidade com Jesus, que é a prática da caridade em toda a sua inteireza, como nos serviu de exemplo Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Betinho, Dom Helder Câmara, São Francisco, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros anônimos que caminham conosco por essa jornada terrena e que a gente nem conhece, nem conhecemos os seus afazeres no labor da prática da verdadeira caridade. Então, que a mediunidade seja exercitada em toda a sua plenitude, que nós possamos enxergar em todos aqueles que campeiam conosco nessa jornada terrena baluartes devotados à prática do amor, resgatando as suas dívidas, auxiliando, torno a repetir, a nós encarnados e aos desencarnados, porque esta é uma faculdade
que deve ser utilizada justamente para que a gente possa curar o nosso espírito. Por isso diz que o Evangelho diz, sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque nós estamos no nosso melhor estágio evolutivo e ainda carregando todas essas mazelas do orgulho, do egoísmo, da avareza, da cupidez, da maledicência, da inveja, dos vícios e das paixões que atrasam o nosso crescimento moral. E somos justamente nós, enfermos, que necessitamos de médico. Por isso, Jesus respondeu, explicando desta forma, que os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Que nós possamos aproveitar a oportunidade bendita de estarmos neste plano mais uma vez, aprendendo, evoluindo, e possamos fazer tudo diferente do que fizemos nas nossas vidas pretéritas. É certo que pela benesse do esquecimento, quando aqui reencarnamos, esquecemos o que fomos no passado. Se indagarmos quem foi que nós despedimos na última, quando estávamos reencarnando, qual foi o último espírito com quem estivemos, nós não vamos lembrar. Se indagarmos qual foi o nosso CPF na vida passada, nós não vamos lembrar. Graças a Deus pelas benesses do esquecimento que Jesus nos concede. Então que nós possamos fazer tudo diferente. A única coisa que nós temos a certeza é que somos endividados, é que somos enfermos, espíritos rebeldes, presos a este plano de provas e expiações, justamente para que possamos pagar as promissórias que contraímos em vidas passadas, que possamos ter condições de quitar algumas dessas dívidas e melhorar o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual. Então roguemos a Deus que Ele continue concedendo-nos os instrumentos necessários para que no nosso dia a dia possamos fazer a diferença no ciclo em que estamos inseridos e desta forma possamos galgar, quando partirmos para a erraticidade, planos melhores, sintonias melhores, companhias melhores. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus mais uma vez, agradecendo pela oportunidade bendita do aprendizado, agradecendo a Jesus por tudo que tem nos proporcionado, pela força que nos concede nos embates do dia a dia, rogar a espiritualidade maior que possa limpar os nossos pensamentos, limpar os nossos sentimentos de tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento moral e espiritual, e que em seu lugar possamos cultivar pensamentos elevados, sentimentos na prática do bem, da benevolência, da indulgência, do perdão, a fim de que possamos ter um concurso desses espíritos de luz a nos auxiliar, a nos intuir e a velar por nós no nosso dia a dia. Queremos te rogar, ó Pai, que no decorrer dessa semana possamos ser intuídos e possamos ouvir essa intuição e com toda certeza nos acolhe a todos os instantes, mas nós é que cerramos os nossos ouvidos a essas mensagens do além, a essas intuições de irmãos que nos são simpáticos, amigos do plano espiritual, que desejam o nosso crescimento e a nossa evolução. Assim, Pai, nessa certeza e com a oração que o Senhor nos ensinou e com a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai, mais uma vez por essa oportunidade, gratidão pela presença desses irmãos, que sob a vossa permissão
aqui compareceram no plano espiritual para aprender conosco na noite de hoje. Gratidão.